e muito obrigada também a todo mundo que está aqui hoje. É domingo, né? Final de semana, vocês tiraram esse tempo para a gente conversar aqui sobre a experiência do Erasmus. Para mim, na verdade, é uma honra. Levou um tempo até que eu conseguisse a minha bolsa de estudos, conseguisse finalmente realizar esse sonho, porque sempre foi um sonho de estudar fora. E quando eu me preparava, eu sentia muita falta mesmo de acesso à informação, de pessoas que já tinham conseguido e que explicassem de uma forma didática, que tivessem abertos para tirar dúvida. Então, para mim, é uma honra estar aqui e estar fazendo isso e ajudar outras pessoas. Inclusive, já fica o convite para vocês também, quando vocês conseguirem realizar as metas de vocês, para que vocês não se esqueçam de como era no começo e se manterem atentos para ajudar o próximo. Eu acho que quando a gente consegue a gente como brasileiro, né, quando a gente consegue um espaço no, nesse mundo internacional, é nosso dever facilitar para que outros brasileiros consigam também. Mas vamos lá, como as meninas falaram, as perguntas de vocês vão mandando no chat ao longo da apresentação, porque acho melhor eu explicar tudo, porque possivelmente muitas perguntas já vão ser respondidas na apresentação, e aí as meninas vão filtrar no final o que não for respondido, a gente conversa mais. Então vamos lá. Deixa eu passar aqui os slides. Então, no nosso encontro, primeiro eu vou falar um pouco de quem eu sou, depois eu vou explicar o que que é o Erasmus, como é que funciona, como vocês podem acessar o catálogo, onde tem todos os cursos disponíveis. Vou falar da questão da bolsa, quanto é, quando a gente recebe, se é suficiente, se não é suficiente. Vou falar também das vantagens e das desvantagens do programa, na minha opinião, claro. E aí depois eu vou entrar um pouco de forma mais específica na experiência que eu tive nas cidades onde eu morei. Vou abordar um pouco também as extracurriculares que eu fiz ao longo do mestrado e como o mestrado ajudou a conseguir essas oportunidades. Dica de application, as inscrições estão abrindo agora, né? A maioria abre em outubro e aí geralmente fica até janeiro. Então, para quem for aplicar nesse ciclo de agora, eu vou dar algumas dicas. E também, de modo geral, o que que eu acho que torna o perfil mais competitivo para ser um bolsista Erasmus. E aí, no final, a gente abre para as perguntas. Então vamos lá. As meninas já me apresentaram, mas eu sou advogada, eu sou baiana, sou de Salvador, e eu me formei pela UFBA em Direito em 2018, e aí eu fiz uma especialização na Bahia, fiz também um primeiro mestrado na UFBA, né, no Brasil, e trabalhei mesmo como advogada. Trabalhei no Ministério Público como assessora, trabalhei como assessora de desembargador no Tribunal de Justiça, trabalhei como advogada em escritório. E aí, só em 2022 que eu vim para a Europa. Então, quando eu me formei, eu não pensava em fazer mestrado fora, eu não pensava em estudar direito internacional, eu achava que eu queria fazer concurso. E acho que parte disso é também porque eu não sabia que existia essa possibilidade de bolsa de estudos e minha família não tinha condições de me sustentar fora do Brasil. Então, acho que é importante também a gente espalhar bastante essas informações, porque muitas pessoas não sonham com isso, não se planejam para fazer isso, porque não sabe nem que existe, não sabe nem que é possível. Então, acho que espalhar a informação, fazer com que as pessoas saibam que essas coisas existem, que é possível, que pessoas normais conseguem, é importante também. E aí, quando eu vim para a Europa, eu estou terminando meu mestrado agora, minha formatura vai ser em dezembro, em Glasgow, e aí eu vou conseguir três títulos diferentes das três universidades onde eu estudei. Então, vou até falar um pouco mais sobre isso na apresentação, mas essa é uma das vantagens do Erasmus, que você faz um programa, mas você sai com pelo menos dois ou três diplomas diferentes, o que é bem interessante. Então, vamos lá. O que que é o Erasmus Mundus? Gente, o Erasmus Mundus é um programa enorme, com mais de 190 cursos disponíveis. E o que que todos eles têm em comum? São mestrados que são conduzidos aqui na Europa e tem a duração de 1 a 2 anos. O meu, por exemplo, tem 2 anos de duração, então você começa em setembro de um ano e termina setembro, 2 anos depois. E esses cursos, em geral, eles envolvem pelo menos três instituições diferentes em países diferentes. E aí, a depender do curso, por exemplo, pode ser que as três instituições sejam completamente acadêmicas, como é o caso do meu, né? Três universidades. Mas se for um curso que tem um viés mais prático, pode ser que eles misturem universidades com instituições onde os alunos vão trabalhar mesmo, vão fazer estágios, enfim, uma coisa mais prática. Então, depende muito do programa. E aí, o diploma que você consegue no final, ele pode ser um diploma conjunto ou podem ser múltiplos diplomas.
Então, no meu caso, por exemplo, eu vou terminar com três diplomas diferentes, como eu falei, mas em alguns casos, duas instituições se juntam e dão o mesmo diploma. Mas, enfim, em todo caso, é bastante interessante porque você vai ter diversas instituições europeias no seu currículo, vai conseguir conhecer bastante gente, morar em diferentes países, ver o que você gosta, o que você não gosta, enfim, vai ter tempo para pensar o que você quer fazer no futuro. Então, é bem interessante. Então, esse mestrado ele costuma agregar períodos de estudo, pesquisa, estágio, e de modo geral, todo mundo escreve uma dissertação, né, a tese, e defende essa tese no final. Eu queria chamar a atenção a diferença entre o Erasmus Mundus, que são esses programas de mestrado de 1 a 2 anos, geralmente 2 anos, e o Erasmus Plus. Porque Erasmus Plus é um programa que os europeus têm aqui, que eles fazem durante a graduação, que é basicamente um intercâmbio de 6 meses. Então, às vezes vocês podem conhecer alguém, ou vir fazer uma summer school aqui, ou vir estudar aqui, e as pessoas falam, ah, não, mas eu também fiz Erasmus. Mas aí tem essa diferença, que o Erasmus deles é um semestre que eles passam em outro país. Aqui é bastante comum isso. E, inclusive, essa é uma desvantagem que nós brasileiros temos na hora que a gente vai aplicar para bolsas, porque para os estudantes europeus é muito comum ter experiência internacional em outros países, porque praticamente todos eles fizeram Erasmus. Porque eles recebem uma bolsa para ficar esses 6 meses em outro país. Então, assim, é uma oportunidade relativamente fácil para eles e interessante, enquanto que para a gente no Brasil a gente não tem essa facilidade de ter programas que banquem a gente fora para fazer um semestre no exterior e tudo mais. Houve uma época que tinha Ciências Sem Fronteiras, não sei quem aqui é da época do Ciências Sem Fronteiras, mas, por exemplo, eu nunca tive a oportunidade de fazer porque Ciências Sem Fronteiras era só para ciências médicas e exatas. Então, para direito, eles nem ofereciam essa possibilidade. E, pelo menos atualmente, eu não tenho conhecimento de nenhum programa no Brasil para estudar assim em massa no exterior. Tem algumas iniciativas pontuais, mas infelizmente a gente não tem nada assim com o mesmo alcance que o Erasmus. Fica a dica para quem for trabalhar com políticas públicas no Brasil, para tentar, enfim, colocar ideias como essa adiante. E aí, outra pergunta que eu já tinha visto na caixinha, que o pessoal abriu no Instagram, já tinham perguntado quais são os requisitos, quais são os critérios. Gente, o que que acontece? Como eu falei, o Erasmus, eles têm mais de 190 cursos. Então, na realidade, você tem que abrir lá o curso que você quer e ver qual é o requisito específico daquele curso, porque varia muito de um para o outro. Mas, de modo geral, o que todo mundo precisa ter para aplicar para um Erasmus Mundus é já ter o bacharelado ou estar no último ano do bacharelado. Porque se você fala assim, ah, Mariana, mas eu já vou terminar esse ano, mas não terminei ainda, eu posso aplicar? Pode. Mas aí você tem que se formar no seu bacharelado antes das aulas começarem. Senão você não vai conseguir, entrar naquele curso. Então, se você já tem o seu bacharelado ou se você está prestes a se formar, então aplica. E aí você tem que ver no site específico do curso que você quer aplicar quais são os critérios específicos. Por exemplo, às vezes as pessoas perguntam: ah, qual é a nota do teste de inglês que precisa? Depende do curso. Ah, precisa de uma nota mínima? Depende do curso. Então, realmente é aquela coisa que tem que pesquisar e tem que olhar. Aí eu vou mostrar aqui para vocês no próximo slide. Eu vou deixar, eu não vou colocar agora para não interromper aqui a apresentação, mas eu vou deixar no chat, quando começarem as perguntas, o link desse catálogo, que é o site lá do Erasmus, onde você pode ver todos os cursos que eles oferecem. Como vocês estão vendo aqui, são 191. E aí tem como você filtrar pelo país, pela duração, pela universidade, pela área de estudo, pelo ano em que você gostaria de começar. Então, acho assim, essa coisa de você estudar no exterior, de você conseguir bolsas, envolve muita pesquisa e muita proatividade. Então, separa uma tarde para entrar nesse site e filtrar e ver o que é interessante para você e elaborando assim uma lista de quais são os cursos que vocês têm interesse ou poderiam fazer. Agora já tem uma coisa, já aviso de antemão, inclusive isso está na parte das desvantagens também. O Erasmus, de modo geral, não é muito organizado. Então, por exemplo, eu demorei para aplicar para o meu curso porque eu nem sabia que ele existia. Porque eu já tinha consultado esse catálogo do Erasmus e o meu curso não estava lá. Tipo assim, eu fiquei sabendo do meu curso na época aleatoriamente porque eu vi uma publicação no LinkedIn e eu ainda achei estranho. Eu falei, gente, que Erasmus é esse que eu nunca vi na lista e tal? E aí eu fui conferir na lista e não estava. Então, é possível que você que tenha algum programa que exista, mas que por algum motivo não esteja no catálogo.
Então, assim, fica de olho nas redes sociais, no LinkedIn, pessoas que são da área de vocês, pessoas que fazem pesquisa no que vocês querem pesquisar. É sempre bom se manter atualizado. Eu vou falar depois das minhas redes sociais também, mas no meu perfil do Instagram, voltado a essa parte de internacionalização de carreira, eu sempre tento também trazer as novidades, falar de algum curso, de alguma viagem, alguma bolsa que esteja disponível. Mas se eu puder dar uma dica para quem quer realmente internacionalizar, seja através de trabalho, seja através de estudo, é ser proativo. É correr atrás da informação, porque muita coisa não está assim mastigada. Então, eu acho que sai na frente, ganha mais quem realmente fica ali fuçando, olhando o site, olhando o LinkedIn, enfim, vendo tudo. Então, o ponto de partida para quem quer Erasmus é realmente olhar esse catálogo. Só que aí, quando você já tiver definido quais são os cursos que você tem interesse e tudo mais, o processo de aplicação é feito diretamente no site da instituição. Então, por exemplo, no caso do meu mestrado, que é o IELTS-PD, que é o mestrado em International Law of Global Security, Peace and Development, a instituição que coordena é a Universidade de Glasgow, e eu fiz todo o processo de application através do site da Universidade de Glasgow. Então, lá tinha o prazo, quais documentos que precisava, como submeter e tudo mais. Então, você vai seguir os critérios, o deadline e tudo mais do Erasmus para o qual você quer aplicar. E cuidado com isso, porque às vezes um colega fala, ah, mas a deadline é 30 de janeiro. O curso que ele quer é 30 de janeiro, mas o seu pode ser antes. Então, cuidado com essas informações perdidas, meio soltas, tipo, sempre confere em qual é o seu. E aí, como eu falei, os prazos e os critérios são diferentes, mas geralmente o período de inscrição começa agora em outubro e vai até janeiro. E aí o programa começa em setembro do ano que vem. E aí, em regra, são 2 anos. Então, o que começa em setembro do ano que vem, né? Setembro de 2025, vai até setembro de 2027. E o que que acontece? Esses programas, geralmente o programa é lançado, e aí eles conseguem um funding, né? Um dinheiro da Comissão Europeia, que é quem patrocina o Erasmus, para poder lançar aquele programa. Só que aí, uma parte dos alunos vai ter bolsa e a outra parte não vai ter, porque é possível você fazer um programa Erasmus Mundus pagando. Tem os alunos bolsistas e tem os alunos não bolsistas. Então, na minha turma, por exemplo, nós éramos, acho que umas 35 pessoas. Das 35, eu diria que 24 tiveram bolsa e o restante teve que pagar. E aí, como é um dinheiro que eles recebem da União Europeia para continuar com esses programas, o que que acontece? Geralmente, eles recebem um dinheiro por uma determinada quantidade de anos, e aí, quando aquele período acaba, ou eles pedem renovação do dinheiro, ou tem que esperar. Então, às vezes, o que que acontece? O programa ocorreu por alguns anos recebendo bolsa, mas aí aquele dinheiro acaba. E o programa passa a ser só self-funding. O que que isso significa? O programa ainda continua existindo, mas não vai ter mais bolsa. A partir de um determinado momento, todo mundo tem que ir pagando. Só que aí vamos supor, o programa recebeu dinheiro por uma determinada quantidade de anos. Aí acabou o dinheiro. Aí virou self-funding. Mas aí eles aplicam de novo para tentar conseguir mais dinheiro. Aí consegue. Aí o programa volta a receber bolsas também. Então é por isso que às vezes vocês ouvem umas informações diferentes e aí fica meio confuso e sem entender o que está acontecendo. Porque é realmente a verba do governo, vamos dizer assim, então é uma coisa que vem e vai. E aí, por isso, se você quiser aplicar para um Erasmus, é sempre bom ter um plano B e pensar em outras possibilidades também. Porque aconteceu isso, por exemplo, com o meu curso. O meu curso começou em 2021, e aí agora, a turma que está começando agora em setembro é a última turma com bolsa. A partir do ano que vem, não vai ter bolsa para o meu curso mais. A coordenadora até falou recentemente que ano que vem eles vão aplicar para ver se conseguem mais dinheiro para nos próximos anos voltar a ter bolsa, mas a cohort do ano que vem não vai ter bolsa. E aí muita gente que me segue no Instagram me escreveu tipo assim, meu Deus, estou arrasada, era o meu sonho fazer esse programa, não sabia que não ia ter. Então, por isso, é sempre bom ter opções. Inclusive, você pode aplicar para mais de um Erasmus. Na época que eu apliquei, você só podia aplicar para 3 Erasmus de vez. Depois, essa regra caiu, eles tiraram esse limite. Então, assim, todo ano muda. É bom vocês olharem no site específico do Erasmus que vocês vão aplicar, se essa regra existe ou não. Porque, de fato, quando eu apliquei, era um critério de elegibilidade. Então, se você aplicasse para mais de 3 Erasmus, você estava fora.
Então, é sempre bom vocês se manterem atualizados no site para ver qual que é a informação que está valendo e também mandar e-mail para aquele programa específico. Assim você se, tipo assim, se cobre de certeza e evita tomar decisões equivocadas que vão tirar a sua elegibilidade por besteira. E aí vamos falar agora do assunto das bolsas, que é uma das que mais recebo pergunta. Então, como eu falei, você pode ser um aluno self-funding, ou seja, pagando tudo, ou você pode ser um aluno bolsista. E aí vem o que que a bolsa cobre. E aí, novamente, existe uma diferença entre os programas. Por quê? Antigamente costumava ser assim, e esse foi o esquema que eu recebi. A bolsa vai cobrir a tuition fee, ou seja, o valor do curso em si. Então, você não precisa pagar nada para se matricular naquele curso, o programa cobre. E aí, a gente recebia 1.000 euros antes de o programa começar, 1.000 euros por mês, ao longo dos 24 meses de duração. E aí, além disso, a gente recebia um adicional de 3.000 euros no primeiro ano. No caso, eu recebi no mês de setembro, logo que o programa começou. E aí, depois, em maio do ano seguinte, eu recebi mais um adicional de 3.000 euros. Esses adicionais de 3.000 euros são para ajudar com a acomodação e com a viagem, porque a gente muda de país. E assim, 3.000 euros é para quem reside no Brasil no momento da application. Que quando você passa, quando você recebe o e-mail que você é nomeado para a bolsa, você precisa mandar alguns documentos, inclusive documentos comprovando que você reside no Brasil. Porque esse cálculo do quanto eles vão dar para ajudar na viagem depende da quilometragem que você mora do país que está coordenando o programa. Então, no caso do Brasil, é mais de 3.000 quilômetros, por isso que a gente recebe 3.000 euros. Mas, por exemplo, os meus colegas europeus do programa, teve gente que recebeu 2.000 euros, teve gente que recebeu 1.000 euros, porque depende realmente do país de residência, no momento da application. Então, esse é o modelo antigo, é o modelo que eu recebi, e no meu programa continua sendo assim. Então, por exemplo, os alunos do meu programa que estão começando agora, em setembro, também estão recebendo desse mesmo modelo. Porém, em 2022, teve uma mudança que alcançou alguns programas e outros não. Então, se vocês tiverem interesse, aí vocês têm que ver se o programa de vocês ainda está no modelo antigo ou se já está no modelo novo. O modelo novo, o que que acontece? Paga a tuition normalmente, então todas as taxas do curso. E aí, todos os alunos, independente de nacionalidade, de país de residência, recebem 1.400 euros por mês durante os 24 euros do mestrado. Porém, não tem mais os 1.000 euros iniciais, antes do programa começar, e também não tem mais as duas injeções de 3.000. Então, aí vocês têm que ver se o programa que vocês querem está no modelo antigo ou está no modelo novo. E aí, outra pergunta que aparece bastante. Ah, eles cobrem visto? Eles cobrem hospedagem? Eles cobrem documentação? Gente, eles vão depositar o dinheiro na conta de vocês e é responsabilidade de vocês providenciar tudo. Então, você que tem que correr atrás do seu visto, você que tem que correr atrás da sua acomodação, você que tem que correr atrás da sua passagem. Eles não vão arranjar nada para você. E, por exemplo, esses 1.000 euros que eu recebi antes do programa começar foi tipo assim, em agosto. E o programa já começava em setembro. Então, eu não esperei receber esse dinheiro para comprar passagem, para providenciar o meu visto. Então, muitas coisas eu tive que tirar do meu bolso. O que leva à última pergunta, que é: o valor da bolsa é suficiente? Então, gente, a resposta mais assim fidedigna para isso é depende. Depende do quê? Primeiro, depende de quais são as cidades onde você vai morar, porque são 190 cursos, então a combinação das cidades é muito diferente. Então, é claro que, por exemplo, você morar no Reino Unido é muito mais caro do que você morar na Espanha, na Itália. Então, depende de onde é a cidade que você vai morar. Depende também do seu estilo de vida, se você é uma pessoa que gosta de viajar, de comer fora, de ir para museu, de ir para festa, de beber. Ou se não, se você é uma pessoa mais recatada, que prefere programações mais baratas. Então, tudo isso influencia. Na minha experiência, só para vocês terem um parâmetro, não foi suficiente. Porque, por exemplo, o primeiro semestre do meu mestrado foi no Reino Unido, em Glasgow. E a gente precisa de visto. Isso é uma coisa também para vocês ficarem bastante atentos com a burocracia. Porque, por exemplo, em tese, brasileiro não precisa de visto para ficar no Reino Unido por menos de 6 meses. O que era o meu caso, porque em Glasgow era de setembro a dezembro. Porém, a Universidade de Glasgow exige que você tenha um visto de estudante para ficar lá. Você não pode ficar lá como turista porque você não é turista, você vai estar estudando. E aí tem duas opções.
ou pegava um visto de curta duração ou pegava um visto de longa duração. Se vocês quiserem que eu explique melhor por que que eu peguei o de longa duração, coloca nas perguntas. Eu não vou explicar tanto isso aqui agora, porque eu não sei se é interessante para tantas pessoas e são muitos detalhes. Mas o importante é que eu peguei o visto de longa duração e foi caríssimo. Foi R$ 12.000 e eu tive que pagar à vista antes de começar o programa. Então, esse é um dos exemplos do porquê que eu achei que não foi suficiente. Então, eu tive que usar realmente dinheiro do meu montante pessoal. Eu diria que, assim, sem o Erasmus, eu não teria conseguido. Eu não teria vindo para a Europa. Mas, ao mesmo tempo, só o Erasmus não teria sido suficiente. E também outros motivos pessoais. Eu não sabia por quanto tempo eu estaria aqui, por quanto tempo eu estaria nessa condição de estudante, que dá muita flexibilidade para você viajar. Então, eu queria aproveitar para viajar, para conhecer vários lugares, para visitar museus. Então, é por isso que depende muito de qual é o seu estilo de vida, que tipo de programação que você quer fazer. Então, tem que levar isso em consideração. Se vocês me perguntarem assim, mas me dá uma dica para eu saber de forma objetiva. Ok, você foi aprovado num curso e você ganhou a bolsa, procura saber quanto é acomodação. Acomodação naquela cidade. Isso vai te dar um bom norte, porque a maior parte da sua bolsa você vai gastar com acomodação. Então, você sabendo mais ou menos quanto é que custa a acomodação naquela cidade, você vai ter uma noção se aquele valor vai ser suficiente para cobrir as suas despesas ou não. E aí, falando assim um pouco das vantagens do programa, na minha opinião. A primeira vantagem que eu diria é que não precisa voltar para o Brasil. E isso é muito em comparação com o programa Chevening, que é um programa famosíssimo de bolsas para estudar no Reino Unido, porque o Chevening exige que volte para o Brasil por pelo menos 2 anos depois que você termina o mestrado. O Erasmus não, você é livre para fazer o que você quiser, voltar para o seu país de origem ou ficar na Europa, enfim. Agora, obviamente, eles não vão te dar um visto. Então, se você não tem passaporte europeu e você quer ficar na Europa, aí você que tem que ver se você vai trabalhar em algum lugar que vai te dar um visto, se você vai casar com alguém, não sei, de repente, para conseguir ficar aqui. Mas o Erasmus não vai te dar visto. Ele, assim, eles não se importam se você ficar, não tem problema nenhum, não interfere, mas eles não vão providenciar, né, nada burocrático em relação a isso. Porque enquanto você é estudante, você vai ter o seu visto para estudar nos lugares. Uma vantagem é que a maioria dos países, por exemplo, o Reino Unido tem isso, a Holanda tem isso, eles têm o que eles chamam de Job Seeking Visa, que é como se fosse visto procura trabalho, que logo depois que você se forma, você consegue aplicar para um visto para ficar, não sei, por 1 ano ou por 2 anos procurando trabalho naquele país. Então, existem algumas possibilidades, mas não é de forma automática e vocês têm que correr atrás. É aquela coisa que eu falei no início, que eu acho que na carreira internacional, você tem que ser muito proativo, procurar saber de informações, como é que vai fazer uma coisa, como é que vai fazer outra. Não pode esperar as informações caírem no seu colo ou alguém resolver alguma coisa pra você. O Erasmus é muito assim. Não é comida na boca, não. Tipo assim, você vai ter um dinheiro ali pra te ajudar, mas você tem que correr atrás. Outra vantagem que eu acho é o fato de que dura 2 anos. Então, dá pra aproveitar bastante. Porque, gente, você vai mudar pra outro continente outra língua, outra cultura e tudo mais. Então, leva um tempo para você se adaptar. Eu, particularmente, acho que 1 ano é muito pouco. Eu acho que 1 ano é quando você assentou, se acostumou com aquele lugar, você sabe como é que funciona a cidade, você conheceu as pessoas, você está curtindo, e aí já é hora de voltar para casa. Então, eu acho que 2 anos é melhor porque você consegue aproveitar mais e fazer as coisas com calma. Outra coisa também é que quando é um mestrado de 1 ano só, são muitas matérias, é uma tese que você tem que escrever, é muita coisa para estudar. Então, acho que não sobra tanto tempo para participar de atividades extracurriculares, como Moot Court, Summer School, para viajar. Então, acho que acaba ficando muito corrido. Por isso que eu coloquei aqui como vantagem também essa possibilidade de você encaixar estágio, extracurriculares e eventos ao longo do mestrado. E aí, mais para frente na apresentação, eu vou exemplificar aqui para vocês quais foram as extracurriculares que eu fiz. Uma outra vantagem que eu acho também é que eu coloquei aqui a inserção gradual no mercado de trabalho. O que que é isso? Para quem vai fazer Erasmus com o objetivo de ficar na Europa depois, eu acho assim, o curso ajuda muito. Para você ficar aqui, eu acho que sim, você tem que ter um mestrado daqui da Europa, mas só isso não é suficiente, porque hoje em dia muita gente faz mestrado. Existem alguns países, inclusive, que assim, é muito diferente do Brasil. Eu fiz mestrado nos dois. E no Brasil, o mestrado, pelo menos na minha área de direito, é visto como uma coisa mais acadêmica.
Então, não é todo advogado que vai fazer mestrado. Mas aqui na Europa, em muitos países, mestrado é praticamente obrigatório. Então, a pessoa se forma no bacharelado e automaticamente já entra no mestrado. Então, é muita gente se formando e o mercado de trabalho é competitivo. Então, por exemplo, se você já tem alguns anos de experiência no Brasil, é muito provável que se você queira trabalhar aqui depois do seu Erasmus, você tenha que fazer um estágio não remunerado, ou você tenha que entrar realmente numa posição mais baixa. Dificilmente você vai conseguir se inserir no mercado de trabalho aqui, entrando na mesma posição, né, no mesmo nível que você ocupava no Brasil. Então, o fato de ser um mestrado de 2 anos ajuda nisso, porque você fica 2 anos recebendo bolsa, e ali nos meses finais, você pode, por exemplo, fazer um estágio não remunerado na ONU ou na ICC, por exemplo, onde eu trabalho no Tribunal Penal Internacional. E aí você ainda tem a bolsa do mestrado te cobrindo. Então, eu acho que isso é uma grande ajuda. Como eu falei também, um equilíbrio entre estudos e vida pessoal, porque com 2 anos você consegue viajar e fazer outras coisas interessantes também. A questão de você receber 2 ou 3 diplomas em um mesmo programa também é muito interessante. Por exemplo, no meu currículo, eu coloco cada um dos 3 títulos que eu tenho, porque são 3 títulos diferentes de 3 instituições diferentes. Então, você traz várias instituições para o seu currículo e tem a possibilidade de fazer networking em diversos países, né? Conhecer muitos professores, pesquisadores da sua área. Acho que aqui o que acontece também é que muitas vezes amigos acabam se tornando também parceiros nessa parte acadêmica ou profissional. Então, você faz mútuo corte junto, você publica artigo junto. Você pega dica para passar num determinado estágio ou processo seletivo. Então, esse contato com as pessoas também é muito bacana. E aí, as desvantagens. Eu coloquei valor da bolsa, mas eu colocaria um asterisco aqui. Que é claro que se a gente for comparar com bolsas que só cobrem o valor da tuition, ou seja, você não ganha nada para viver naquele lugar, claro que o Erasmus sai muito na frente, porque a gente recebe, né, o allowance todo mês. Porém, se você for comparar com a bolsa Chevening, por exemplo, o Chevening cobre o visto, cobre a passagem, a bolsa deles é mais generosa. Então, existem outras bolsas Fulbright que pagam mais do que o Erasmus. A outra desvantagem seria em relação a perrengue com acomodação e visto, porque são muitos países diferentes que a gente tem que morar, muda a cada 6 meses, então isso pode ser estressante. Eu vou falar em mais detalhes quando eu for entrar na minha experiência, mas existem alguns países em que foi bem difícil conseguir acomodação, e às vezes, assim, sei lá, você acabou de chegar no país, acabou de conseguir um apartamento, você já tem que pensar como é que você vai conseguir para o próximo e a questão do visto. Então, sim, isso pode ser estressante. A mudança constante de países. Tem o lado bom e tem o lado ruim. O lado bom. Se você for uma pessoa que esteja pensando, por exemplo, em imigrar para a Europa depois, é bom você ter essa oportunidade de conhecer diferentes países, porque você vê o que você gosta, o que você não gosta, o que dá certo, o que não dá certo, antes de você tomar uma decisão mais definitiva, tipo, ai, quero ficar nesse país. Então, você tem a chance de experimentar. Mas, por um outro lado, é aquela coisa, 6 meses num lugar, quando você tá começando a conhecer gente, tá começando a se acostumar, já é hora de ir embora. E aí, nem sempre é tão fácil fazer amizade com os locais. Geralmente a gente faz amigos com o pessoal do Erasmus mesmo, ou com a comunidade internacional. Então tem essa desvantagem. E tem a questão de que os alunos costumam ser bem jovens, o que não necessariamente é uma desvantagem. Mas, por exemplo, em instituições como Oxford, como Cambridge, como Leiden, por exemplo, aqui na Holanda, vamos lá, se a gente está falando de direito, você pode ter alunos que sejam juízes, que sejam procuradores, tipo assim, pessoas mega experientes nas suas áreas, que vão contribuir muito ali nas aulas, vão trazer exemplos da vida profissional. Isso não costuma acontecer no Erasmus. Por exemplo, eu tenho 29 anos, eu entrei com 27 e eu era uma das mais velhas da minha turma. Minha turma tinha gente de 21 anos. A maioria, eu diria assim, tinha uns 24. Então, eles têm um perfil de gente mais novinha mesmo. O que é um contraste, por exemplo, em relação aos Estados Unidos. A maioria das pessoas que vai fazer LLM, que é o mestrado em Direito, né, nos Estados Unidos, já tem, sei lá, 10 anos de carreira. Então, é bom levar isso em consideração também. E a última coisa que eu listei como desvantagem é desorganização, porque realmente existe esse problema. Como eu falei, curso que não está nem listado lá no catálogo, ou curso que está listado no catálogo como recebendo funding e na verdade não está recebendo mais. E ao longo do programa a gente teve algumas dificuldades com desorganização também.
por exemplo, que demorava de mandar a documentação que era necessária para solicitar visto. O fato de terem três instituições diferentes e a minha turma foi a segunda turma do programa. Então, algumas coisas que não deram certo na primeira, eles mudaram na nossa, mas meio que sem avisar. Por exemplo, só para ficar mais concreto, a gente achava que a gente só ia ter que escrever uma dissertação. Só que aí, quando foi no meio do programa, no meio do primeiro, no final do primeiro ano, eles avisaram que, na verdade, a gente teria que escrever duas dissertações. Porque a experiência deles no ano anterior foi muito complicada, porque cada instituição queria um requisito diferente, e os alunos reclamaram que fazer uma dissertação só, que respeitasse os requisitos de uma e da outra, tinha sido muito complicado. Então, no meu ano, eles decidiram separar, e a gente só ficou sabendo disso em cima da hora, e aí foi aquela confusão. Então, existem alguns episódios de desorganização, sim. Na minha opinião, não é nada que comprometa. Eu sou muito feliz por ter feito Erasmus, eu só tenho a agradecer, mas de fato não é perfeito. Deixa eu passar o slide. Assim, aí entrando um pouco mais agora, na minha experiência, como é que foi? E eu acho que vale a pena falar, porque, por exemplo, a Universidade de Glasgow e o instituto onde eu estudei em Barcelona, eles são comuns a vários Erasmus, não só o meu. Então é bom que dá para vocês terem uma ideia. Então, em relação a Glasgow, eu achei que o rigor acadêmico da universidade é bem alto. Então, assim, as pessoas realmente se preparam bastante. A gente tinha que ler 100 páginas para se preparar para uma aula só. E a gente tinha três aulas por semana. E eu ainda fazia um curso de idiomas. Então, a rotina é bem puxada. Não é que nem no Brasil que você fica muito tempo na sala de aula com o professor. Não, você fica muito tempo se preparando, lendo. E as aulas são mais, assim, um debate. Então, o professor vai fazer uma pergunta, vai trazer um tema, vai ali estimular a discussão, mas é mais uma questão dos alunos debatendo mesmo. Então, eu achei a universidade realmente excelente. Os recursos, a biblioteca é maravilhosa, a universidade também tem dinheiro, então, se você quer participar de um multi-court, eles financiam. Achei assim, tudo excelente, a estrutura também, e realmente parece com Hogwarts. Tipo assim, quando você chega, que você vê aquele pátio. É aquele momento bem, tipo assim, meu sonho se tornar realidade. É realmente, assim, um lugar muito, muito bonito, muito inspirador. E a cidade tem essa vibe universitária. Muita gente novinha também. Eu acho que a cidade gira muito em torno da universidade, apesar de ser considerada uma cidade relativamente grande para os padrões escoceses. Em Glasgow foi muito difícil de achar acomodação. Justamente por conta disso. Tem muito estudante e eles não têm lugares suficientes para acomodar todo mundo. Então, por isso acaba sendo caro também. As pessoas cobram muito alto por, assim, lugares que não são tão legais. A maioria das pessoas tem que dividir apartamento, né? Pegar um quarto numa casa compartilhada ou morar num dormitório. E o transporte público lá é muito ruim, muito ruim. Então, eu recomendo que quem for estudar lá tente conseguir uma acomodação no centro ou então no bairro da universidade. E aí eu coloquei só para vocês terem um padrão, né, uma referência de quanto seria a acomodação, entre 450 e 800 libras por um quarto, né, numa casa compartilhada ou um dormitório. E aí lembrando que a libra é mais cara do que o euro quando vocês forem comparar com as outras cidades que eu vou morar também, para ver que tem essa diferença de preço. Aí, em relação a Barcelona, esse instituto onde eu estudei, ele era mais focado em ciência política e relações internacionais. Então, como eu sou advogada, eu tenho esse background em direito. Para mim foi mais desafiador, porque eram coisas novas. De modo geral, eu achei o ritmo mais relaxado do que em Glasgow, né? Menos rigor acadêmico. Então, as notas costumavam ser mais altas, né? Em Glasgow era mais difícil tirar uma nota alta, tinha que preparar muito para as aulas. Em Barcelona, eu já achei assim mais relaxado. Os professores às vezes chegavam atrasados, às vezes tinha professor que não ia, enfim, esse tipo de situação que em Glasgow jamais teria acontecido. Mas, por um outro lado, eu amei a cidade, foi a minha cidade preferida, muitas opções de lazer, mais parecido com o Brasil, no sentido do clima, da comida, de tudo ficar aberto até tarde. Porque não sei se todo mundo aqui já teve a oportunidade de morar na Europa, ou de fazer uma summer school, ou de fazer um estágio, o que quer que seja. Mas as coisas aqui tendem a fechar cedo. Tem lugar que domingo não abre supermercado, que você vai pedir uma comida no restaurante 9 horas da noite e a cozinha já fechou. As lojas fecham 6 horas. Então costuma ter um ritmo de vida mais assim, devagar. E Barcelona não. Barcelona é igual ao Brasil, loja fechando 10 horas da noite, restaurante até 1 hora da manhã. Então isso foi uma coisa que eu gostei bastante. E é muito conveniente para viajar
porque muitas companhias low cost operam no aeroporto de Barcelona, então eu conseguia, tipo assim, por exemplo, quando eu fui para Ibiza, eu paguei 30 euros ida e de volta. Quando eu fui para Genebra, eu paguei 50 euros ida e de volta. E agora que eu moro na Holanda, isso jamais aconteceria, porque você ir e voltar para o aeroporto de Amsterdã é sempre caríssimo. Então, quem for para Espanha, aproveita para viajar bastante, porque os preços de passagem aérea são bastante convenientes. E aí, por último, minha última experiência do mestrado em si foi na Estônia, que é um país que eu nunca imaginei que eu iria conhecer. A universidade em si, para quem nunca ouviu falar, a Estônia é um país que faz fronteira com a Rússia, fica pertinho da Finlândia também, então é bem frio. A universidade lá eu achei mais rigorosa do que Barcelona, mas menos rigorosa do que Glasgow, então é algo assim intermediário. A acomodação lá foi bem mais barata do que os outros lugares. Por exemplo, lá você conseguiria um quarto por 400 euros, ou um estúdio, né, só para você por 600 euros. E é uma cidade mais tranquila, que tinha menos opções de lazer. Mas se você for, por exemplo, numa época de inverno, você pode conseguir viajar para ver a aurora boreal, para fazer aqueles passeios com husky na neve. Enfim, essas coisas mais, esses esportes mais de inverno. Então é uma outra vibe. E aí eu deixei aqui só para registrar, porque às vezes algumas pessoas veem isso no meu perfil e ficam confusas, como foi a questão da posição de profissional visitante que eu consegui. Como eu falei, o meu Erasmus foram aquelas três instituições, a de Glasgow, a de Barcelona e a da Estônia. Então seria um semestre em Glasgow, um semestre em Barcelona, e aí depois o segundo ano todo na Estônia, 4 semestres. O que que acontece? No meu curso, pelo menos, no quarto semestre, não necessariamente a gente era obrigado a ficar no país. Por quê? Porque o quarto semestre é só para escrever a dissertação. Então, a dissertação, em tese, você pode escrever onde quer que você esteja. Então, na Estônia, eles eram tranquilos quanto a isso. Era só você ajustar com seu supervisor. Então, por exemplo, se você conseguisse um estágio em Genebra ou em não sei aonde, você poderia ir fazer seu estágio tranquilamente e ficar fazendo a dissertação de forma remota. A minha situação foi mais excepcional porque eu consegui essa vaga para ser profissional visitante no Tribunal Penal Internacional ainda no terceiro semestre, que eu ainda estava tendo aula. Então, eu só estou falando para as pessoas saberem que foi uma exceção. Porque no início, quando eu solicitei ao programa que eu me mudasse para a Holanda e que eu terminasse o semestre de forma remota, eles me falaram que não. Então, a princípio, você não pode fazer isso. Foi uma coisa que eu tive que batalhar bastante e me comprometer com várias coisas para conseguir. E é possível que, se a situação aconteça com alguma outra pessoa, eles não deixem, porque no início eles também não me deixaram. Então, eu falo assim: se vocês estiverem planejando fazer algum estágio ou participar de algum programa de longa duração que seja fora de um dos três países, planeja para o quarto semestre. Porque quarto semestre é só a dissertação, então é mais fácil você conseguir a liberação para ir para onde quer que seja. Mas, enfim, eu consegui essa oportunidade e o mestrado com certeza me ajudou bastante, que eu coloquei lá na aplicação, que eu estava fazendo esse mestrado, três instituições diferentes. Eu fiz um moot court em Direito Criminal Internacional através do mestrado. Eu tive um curso em Direito Criminal Internacional no mestrado e a minha professora escreveu uma carta de recomendação para mim. Então, isso é algo importante para vocês terem em mente também. O que que vocês querem fazer no futuro e como é que o mestrado pode ajudar. Porque, por exemplo, se você vai querer uma carta de recomendação de um professor, você precisa ali já ir desenvolvendo uma relação com aquele professor, ir bem nos S's daquela matéria, participar da aula, para o professor saber quem você é e ter condições de escrever uma boa carta para você. Então, é bom ter em mente o que você quer de antemão. Então, de forma geral, eu só listei aqui para vocês terem uma ideia de quais extracurriculares que eu fiz ao longo do mestrado, que eu comecei em setembro de 2022 e eu estou terminando agora, setembro de 2024. Já defendi tudo, já tenho todas as minhas notas, mas a minha cerimônia de graduação mesmo só vai ser em dezembro, em Glasgow. Por isso também que nesses mestrados do Erasmus é comum que nem todo mundo participe da cerimônia de graduação. Porque ela só acontece meses depois, e aí tem gente que já voltou para os seus países de origem, que não quer pagar uma passagem para vir para cá. Então, de fato, nem todo mundo vem. Mas então, o que que eu fiz? Em fevereiro do ano passado, eu participei do SFIT na Noruega. Inclusive, as inscrições estão abertas para a edição do ano que vem. Em maio do ano passado, eu fiz uma study trip para Genebra, que foi organizada lá pelo Instituto de Barcelona, e foi muito bacana. Quem for dessa área de direitos e relações internacionais e quiser ir,
tiver essa oportunidade, eu super recomendo, porque você tem como visitar as instituições, conversar com profissionais de lá, para ter uma ideia do que eles fazem, como é que foi a trajetória deles, sentir um pouco também como é que é a vibe da cidade. E fora tirar fotos também ótimas, maravilhosas para colocar no LinkedIn, no currículo depois, é interessante. Eu fiz um moot court em Direito Criminal Internacional na Alemanha, em Nuremberg, e esse moot court eu fiz representando a Universidade de Glasgow. Então, a universidade, apoiou a gente financeiramente, eles pagaram as passagens e pagaram a hospedagem da gente para a Alemanha, porém, a universidade não forneceu um coach, né, um treinador. A gente teve que conseguir de forma independente, porque a professora não tinha tempo, enfim, não topou. E aí, eu fiz também uma Summer School em Direito Internacional em Munique, na Alemanha, e essa Summer School foi inteiramente financiada pelo Erasmus. E no início do programa, eles deram pra gente algumas opções de Summer School. Então, teve opção no Canadá, teve opção na Alemanha, teve opção na Grécia, e a gente escolhia. E eles pagaram o valor da Summer School, né, do curso, da tuition, e também acomodação. Passagem, a gente que tinha que pagar custos próprios, mas enfim, já foi uma super ajuda. Eu participei também do European Forum Outbar, em agosto do ano passado, na Áustria. Também é outra oportunidade que eu recomendo, mas que eu consegui de forma independente, não teve nada a ver com o mestrado. Summer School, tô vendo aqui no chat, já vou responder logo. Summer School, a tradução literal é curso de verão. Então, basicamente, é um curso curto, que pode durar de 2 semanas a um mês, e que várias instituições europeias oferecem. E é uma opção interessante porque aí você já consegue ter uma experiência internacional no seu currículo sem investir tanto dinheiro assim, e você pode fazer nas suas férias. Enfim, é um programa menor e mais simplificado, mas que vai te dar um certificado, enfim, vai te dar uma comprovação oficial. E eu super recomendo fazer Summer School para quem quer aplicar para a bolsa, porque já demonstra que você está engajado com essa carreira internacional, que você teve experiência em outros países, que você já fez alguma coisa acadêmica em inglês. E aí, a última extracurricular que eu fiz no mestrado foi o Youth for Reviving Humanity, que foi em dezembro do ano passado e foi no Egito, organizado pelo World Youth Forum. E esse também foi uma oportunidade que eu consegui de forma independente, que não foi através do mestrado. Claro que o fato de eu estar fazendo mestrado me ajudou, mas não foram eles que conseguiram para mim. E aí, é claro que tudo isso eu fui encaixando ao longo das minhas férias, e aí, quando era em período de área, ou de aula, por exemplo, o SFIT foi durante as minhas aulas, então eu tive que conversar com os meus professores, explicar a situação e tudo mais, mas eu achei que deu para conciliar tudo. E eu acho que essa também é uma dica para quem for fazer um mestrado de 2 anos, é aproveitar esse tempo para fazer atividade extracurricular, para ir nesse tipo de evento. Porque, por exemplo, agora que eu estou trabalhando, eu não tenho essa flexibilidade de sair do trabalho por 2 semanas para fazer um curso. Recentemente, eu recusei um curso que eu consegui bolsa porque o curso durava 40 dias. Eu não tenho como ficar 40 dias sem trabalhar. Então, isso é uma coisa que quando a gente está estudando, a gente não pensa muito, mas assim, valorize quem tem esse tempo, quem tem essa flexibilidade. Porque aula também, se eles não controlarem a presença, depende de você, da sua autonomia, do quanto você correr atrás. Você faltar a aula para participar de um evento que é importante e depois você corre atrás com um colega, lê um livro, enfim. Quando você está trabalhando, você não pode simplesmente faltar ao trabalho. Então, aproveitem, quem for pro Erasmus, algo assim, para realmente explorar todas as oportunidades e fazer o que vocês puderem. Porque também quando o mestrado é de um ano, é mais complicado. Porque você tem que estudar, é importante tirar uma nota alta. E aí, um ano para você estudar, tirar nota alta, viajar, participar de tanto evento, eu acho que é muita coisa para você fazer em pouco tempo. Então, já tá terminando, viu, gente? Porque eu sei que eu tô falando aqui. Algumas dicas para application. Pode parecer besteira, mas a primeira coisa é lê e explora todo o site do programa. Eu ouvi do coordenador do meu curso, e ele é uma das principais pessoas que faz a admissão, né, que lê as cartas de todo mundo que aplica. Eu falei, o que que você acha que é um grande não? Tipo assim, o que que já te faz ver um candidato e ficar com bode? Aí ele falou, quando eu vejo que a pessoa usou a mesma carta para aplicar para 10 Erasmus. Que assim, gente, é importante ter opções e eu faço mentoria individualizada, então eu sempre falo para os meus clientes, assim, não tem problema aplicar para 60 mestrados diferentes. Eu acho, assim, 60 é demais, estou exagerando, mas eu acho inclusive perigoso você só aplicar para os seus favoritos e não ter nada na reserva, nenhuma opção ali. Agora, a pessoa que lê a sua carta
a pessoa que vê a sua candidatura, ela tem que achar que aquele curso é o curso perfeito para você, que aquele curso foi feito para os seus objetivos, que você sabe tudo daquele curso. Então, realmente, tem que ler tudo sobre o curso. Quem são os professores? Quais são as matérias? Se tem alguma possibilidade de extracurricular? Se tem um centro de pesquisa naquela universidade? Vê no LinkedIn, nas redes sociais, a galera que já fez aquele curso, o que que eles estão fazendo agora, o que que eles fizeram enquanto eles ainda estavam estudando. Então, é esse tipo de coisa que diferencia, porque eles veem que realmente a pessoa pesquisou e a pessoa está interessada. E aí, eu coloquei também contatar bolsistas anteriores para perguntar como é que foi a experiência, até para você saber se é aquilo ali mesmo que você quer, você ter uma expectativa, né, mais fidedigna de como é que é aquele curso e analisar os perfis no LinkedIn. Porque isso também vai te dar uma dica do que eles estão esperando nas applications. Então, por exemplo, eles aprovam gente com mais anos de experiência ou menos anos de experiência. Pessoas com publicações, pessoas com experiência internacional, pessoas que fizeram alguma coisa relacionada à pesquisa. E isso não é para você se desesperar. Tipo assim, ai meu Deus, eu não tenho determinada coisa, então eu não vou passar. Ou, ai, não. O sentido, o objetivo não é se desesperar, mas é você identificar o que é que você deve enfatizar na sua carta de motivação e no seu currículo e o que é que você precisa correr atrás. Porque eu vi, por exemplo, que alguém tinha perguntado na caixinha lá do Instagram, tipo, eu ainda tô no meio da graduação, sei lá, eu não posso aplicar agora. O que que eu posso fazer para já, né, adiantar o meu processo? Ver os perfis das pessoas que passaram, o que que essas pessoas têm e colocar isso no seu perfil também. Então, se foram pessoas que fizeram Summer School, vai atrás de fazer Summer School. Se foram pessoas que fizeram Moot Court, vai atrás de Moot Court. Então, é você saber em que direção que você tem que caminhar para tornar o seu perfil mais competitivo. Essa questão da carta de motivação eu já falei, né? Fazer uma carta de motivação específica para aquele curso. Então, assim, gente, é normal você ter, assim, tipo um rascunho de uma carta de motivação, né? Um template, uma carta geral, que você começa a partir dali. Claro, você não tem que fazer tudo do zero, não. Mas você precisa personalizar e modificar de acordo com a oportunidade específica para a qual você está aplicando. A outra dica que eu dou é a seguinte: bolsa de estudo é muito sobre impacto. Porque se você ficar falando na carta só de você, da sua carreira e o que você quer fazer pela sua carreira, não é tão convincente. Eles querem pessoas que vão beneficiar uma comunidade, que vão beneficiar um grupo, que vão trazer assim um ganho coletivo. Então pensem sobre isso também. Qual é o impacto que eu quero causar? E não precisa ser algo assim mirabolante, extravagante, não, mas tem que ser algo mais voltado para a coletividade. Não pode ser só para você, porque senão não tem muito sentido te dar uma bolsa de estudo. Então, é ter clareza em que tipo de impacto você quer causar, como você vai causar esse impacto e como que o curso vai contribuir para isso. Porque também não adianta surgir com um plano mirabolante e vai conquistar a paz mundial se aquilo não tem nada a ver com o curso que você está aplicando. Então, o curso que você está aplicando, você tem que conectar ele com a sua trajetória, né? As coisas que você já fez e as coisas que você pretende fazer no futuro. E aí, de modo geral, o que que eu acho que torna um perfil mais competitivo? Assim, gente, claro que isso vai variar de área para área. Eu falo aqui mais da minha área, que é essa parte de direito internacional, de relações internacionais, de ciência política. E não é que você precisa ter tudo isso, mas é uma combinação. Às vezes a pessoa não tem tanta experiência profissional, mas tem publicação acadêmica. Não tem publicação acadêmica, mas tem multicorte. Então, é como você vende o seu conjunto, como você enfatiza os seus pontos fortes. Então, o que geralmente costuma chamar atenção? Publicação acadêmica, né? Artigo. Eu tenho, eu já tinha quando eu fui selecionada para o Erasmus, e foi uma coisa também que o coordenador do meu programa me falou, porque ele escreveu cartas de recomendação para mim depois, e ele falou dessa questão das publicações, que foi uma coisa que chamou a atenção dele. Experiência internacional, então seja voluntariado, cursos curtos, né, a Summer School, moot courts, enfim, o que tiver de experiência internacional, coloca. Experiência com pesquisa, então iniciação científica, PIBIC, participação em grupo de pesquisa, tudo isso ajuda. Experiência profissional, inclusive estágio. Estágio é importante, então não menosprezem os estágios. Engajamento com a sua área de estudo de modo geral. Então, o que que você já fez naquela área? O que que você já participou? Então, é importante você construir uma conexão entre o seu histórico e aquela área ali para a qual você está aplicando. E, de modo geral, experiências de liderança e de networking, que podem aparecer de diversas formas.
uma iniciativa que você participou na universidade, um projeto de extensão que você criou, sei lá, uma iniciativa para ajudar crianças carentes. É claro que alguns exemplos são melhores do que outros. E uma pessoa que tem um exemplo já naquela área que ela está aplicando, ela vai se ressaltar. Mas se você fala assim, ai, mas eu estou aplicando para direito internacional e eu nunca fiz nada fora do país. Você pode falar das suas habilidades em relação ao direito de modo geral. Você pode falar também dos seus planos, o que que você quer fazer no futuro, explicar de uma forma concreta. Você pode trazer exemplos da sua vida profissional que talvez não estejam relacionados ao direito, mas que demonstrem que você é uma pessoa proativa, uma pessoa criativa, uma pessoa que causa impacto. Então, o importante é demonstrar que você tem as habilidades que vão te tornar uma pessoa de impacto, uma pessoa qualificada. Agora, vamos abrir para as perguntas. Eu tenho que me lembrar de colocar o link do catálogo no chat para vocês conseguirem acessar. E eu vou colocar também no chat o meu arroba no Instagram para quem quiser seguir, porque lá eu sempre dou dicas de application, de carta de motivação, carta de recomendação. Compartilho também sobre esses eventos que eu participo. Essa semana eu vou participar de um evento que vai ser em um cruzeiro, vai ser bem interessante. Então, acho que é legal fazer essa troca. E vou deixar também o link do LinkedIn tanto do meu perfil pessoal, que é um LinkedIn normal, como também o perfil do My European Journey, que é esse projeto que eu tenho, porque no perfil do My European Journey eu reposto várias oportunidades de estágio, de bolsa de estudo, de trabalho. Então, quem tiver interesse nessa área, nessas oportunidades, eu vou colocar lá. Agora, meninas, é com vocês para fazer a triagem das perguntas aí, vão me falando que eu vou respondendo. E aproveitar para beber uma água também depois desse falatório. Mariana, primeiro eu queria te agradecer pela sua apresentação, por compartilhar suas experiências com a gente. Eu tenho certeza que foi super enriquecedor para todo mundo. E antes eu vou passar a palavra para a Annalise rapidinho, mas eu queria pedir para o pessoal deixar um feedback sobre o que que vocês acharam, que isso ajuda também a gente para filtrar também para os próximos eventos. E a Annalise vai falar rapidinho sobre a mentoria individual. Oi, pessoal. É só tomar uns 2 minutinhos aqui, depois a gente passa a palavra para Mariana. Só para dar um recado sobre a mentoria individual. Para quem não sabe, esse projeto de mentoria, ele tem duas fases. Então, essa parte aberta, que a gente faz esses encontros, que a galera pode entrar, participar, interagir com os mentores, então com a Mariana, como vocês estão fazendo agora. E também tem uma parte que é fechada para as pessoas selecionadas, que é o que a gente chama de mentoria individual. E só para deixar esse recado para vocês ficarem ligados, que a gente vai soltar um formulário até o final desse mês, a gente vai soltar um formulário para quem tiver interesse nessa mentoria individual. Então, são mentores da própria ONG, então as vagas são limitadas. E a gente vai dar match aí entre o mentor e mentorado, de acordo com os objetivos de vocês, de cada um. Então, quem tiver interesse, quem quiser uma vaga, detalhar bem os objetivos, o que vocês estão buscando, para a gente dar um match aí com um mentor que tem alguma experiência, nesse sentido. Então, só para vocês ficarem ligados nos e-mails, no grupo do WhatsApp, que a gente vai mandar o link para vocês. E aí, o último recadinho, eu vou colocar aqui no chat já já um link para um formulário. Ele é um formulário de feedback, mas também de interesse certificado. A gente vai emitir certificado para essa apresentação de hoje. Então, quem tiver interesse em receber um certificado de participação, horas complementares para a faculdade, né? A gente sabe muito bem como funciona. Então, é só marcar ali que você tem interesse e aí preencher com seus dados, o nome completo, para a gente conseguir emitir o certificado. E aí, no final, tem uma parte de feedback que ajuda muito a gente, como a Nadine falou, a pensar em outros eventos, a entender o que que vocês têm mais interesse para trazer novas atividades. Então, é isso. Eu vou colocar aqui no chat já já, fiquem ligados. E eu vou passar a palavra para a Nadine para a gente começar com as perguntas. Muito obrigada pelas perguntas, a gente recebeu bastante coisa. Espero que tenha ajudado esse papo, esse encontro tenha ajudado bastante vocês também. Obrigada. Obrigada, Annalise. Mariana, o pessoal super engajado, eles mandaram várias perguntas. Bom, então vamos lá, falando um pouquinho da sua experiência, né? Eles queriam saber como que foi conciliar os estudos em um local e as oportunidades de estágio e tudo mais em outros.
Então, foi bastante desafiador, não vou mentir, porque o meu trabalho como visiting professional era o dia todo, né? Então, eu começava 9 horas da manhã e ia até 5:30 da tarde, e eu tinha aula em outro país, então, assim, algumas aulas os professores disponibilizaram online para mim o link para eu entrar, outros professores não, falaram que eu era para eu, assim, correr atrás por mim mesma, e eu confesso que em muitos momentos, mesmo eles disponibilizando o link, às vezes eu não entrava, porque chocava com minha reunião do time e eu não queria faltar a reunião para ir para a aula. Então foi desafiador, mas eu não me arrependo. Eu acho que valeu muito a pena e eu faria tudo de novo. Porque, como eu falei, o mercado de trabalho aqui é muito competitivo, tem muita gente qualificada se formando nesses mestrados. Então, eu acho que o mais cedo que você conseguir começar a estagiar na organização internacional, colocar o seu pezinho, tipo assim, o importante é você entrar de alguma forma. Mesmo que não seja na vaga que você sonhava ou na vaga que é mais, assim, que tem mais a ver com o seu perfil. Acho que o mais importante é você abrir essa porta de entrada e aí depois que você estiver dentro, você vai ajustando. Então, é desafiador, mas valeu a pena. Eu faria tudo de novo e eu recomendo que quem tem a oportunidade também faça. No final das contas, deu tudo certo. Eu consegui, tipo assim, manter minhas notas, manter notas altas. Mas se eu tivesse que sacrificar, assim, tirar notas boas, mas não tão altas, para ter a experiência de trabalho, eu teria, porque para mim é mais importante. Agora, por exemplo, se você é uma pessoa que quer aplicar para uma bolsa de doutorado depois, quem quer aplicar para a bolsa de doutorado, nota é muito importante. Então, nesse caso aí, você tem que ter mais cuidado. Então, por isso que eu falo que quanto mais cedo você tiver clareza do que você quer fazer depois, melhor. Porque aí você vai conseguir guiar mais as suas ações. Eu sabia que eu não ia querer fazer um doutorado, pelo menos não imediatamente. Então, para mim, a questão da nota não era assim tão relevante quanto. Então, por isso que eu fiz essa escolha. Então, tenha em mente a sua escolha e, assim, se você tiver que abrir mão de algumas coisas por causa disso, vá com confiança, porque a gente tem que escolher as nossas batalhas, não dá para ganhar todas. Perfeito. Bom, mandaram também. Eu também estou fazendo mestrado no Brasil e queria fazer outro pela Erasmus. Você acha que já ter um diploma de mestrado foi um ponto negativo durante a aplicação da bolsa? Não, de modo algum. Gente, eu acho que não interfere, porque na minha sala tinha tanto gente que já tinha feito mestrado, várias pessoas, como também pessoas que não tinham feito mestrado. Que eu acho assim, se você já tem um mestrado, não é nem um pouco repetitivo, porque, pelo menos no meu caso, o mestrado que eu fiz no Brasil foi em direito público com foco em direito criminal. Não tinha nada de direito internacional. Então, as coisas que eu aprendi no mestrado aqui foram completamente novas, foram coisas que eu realmente não sabia. O mestrado do Brasil me ajudou a ter experiência com pesquisa, a saber usar fontes científicas, a saber estruturar uma dissertação. Isso ajudou, realmente, mas não em termos do conteúdo em si. E é aquilo que eu falei do mosaico. Como é que você se vende? Então, eu tenho mestrado, eu tenho publicação, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Ah, se eu não tiver já um mestrado é um problema? Não, porque você tem o seu mosaico, você pode se vender de outra forma com as coisas que você já fez. Então, eu acho que ter um mestrado não é uma coisa negativa de modo algum. Só que se você não tiver, isso também não é um impeditivo. Perfeito. Bom, agora qual a diferença de ter um duplo diploma ou diplomas separados? Tem alguma vantagem e desvantagem? Eu acho que depende do que você quer. Porque, por exemplo, se você quer fazer volume no seu currículo, três é melhor do que dois. Mas assim, se você não tem nenhuma necessidade específica, não. No meu programa, por exemplo, eu vou conseguir os três porque eu fiz Tartu, né? O da Estônia. Então, cada uma das universidades dá um diploma diferente. O de Tartu, o de Barcelona e o de Glasgow. Mas, por exemplo, as pessoas que escolheram fazer em Leuphana, na Alemanha, eles recebem o de Barcelona, que é o International Security, mas o de Glasgow é em conjunto com o de Leuphana, então eles recebem dois diplomas e não três como eu. Mas assim, na prática eu não acho que isso faça tanta diferença. Perfeito, obrigada, Mariana. Bom, agora qual foi a sua rede de apoio durante todo o processo do Erasmus? Rapaz, é uma pergunta interessante porque eu não tenho família na Europa, não tenho passaporte europeu, então veio mesmo assim, eu e Deus. Minha família veio me visitar uma vez e eu fui para o Brasil uma vez também. Mas, assim, acho que as pessoas que eu conheci ajudaram bastante. Então, por isso que eu sempre falo, eu fui para muitos eventos, como eu falei aqui.
E às vezes as pessoas falam, ah, mas qual é a vantagem de ir para tanto evento? Porque muita gente tem aquele pensamento fechado de que evento é só serve se você sair de lá com um emprego. Que networking é basicamente você conseguir vaga em algum lugar. Mas assim, dentre as muitas vantagens desses eventos, uma que as pessoas menosprezam, mas que para mim foi muito significativo, foi fazer amigos. Porque assim, dava um feriado aqui, eu tinha para onde ir. O meu primeiro ano, eu passei Natal e Ano Novo aqui na Europa, porque eu tinha acabado de chegar, as aulas tinham começado em setembro, então não fazia sentido para mim pagar uma passagem para voltar para o Brasil. E eu tive para onde ir. Eu passei Natal com amigos, eu passei Réveillon com amigos, e isso é uma coisa que importa bastante, gente. Tipo assim, você fica doente, não tem mãe, não tem vó para fazer chá, para cuidar de você, não é você e Deus. E acho que assim, a gente amadurece muito nesse processo também. De passar por perrengue, de ficar cansado, de enfrentar dificuldades, não de uma forma negativa. Às vezes é difícil, mas eu acho que é importante porque cria uma casca que te prepara para o mundo mesmo. E como filtrar as universidades e bolsas que queria aplicar? Eu não sei se ela está falando só do Erasmus, porque em relação ao Erasmus, como eu falei no catálogo, você pode filtrar por país, você pode filtrar por área de estudo. Então, se você quer o Erasmus, esse já é um começo. Mas no meu caso específico, eu ouvi falar que existia bolsa de estudo, que existia uma vida no exterior, através da Bolsa Chevening. Foi a primeira bolsa que eu ouvi falar. Então, eu comecei olhando universidades no Reino Unido, porque o Chevening é para o Reino Unido, e na minha área, que é a área do direito internacional. Então, eu comecei por aí, e a partir daí eu fiquei sabendo de outras que eram referência em direito internacional também, como Leiden, como Cambridge, como Oxford. Então, eu acho assim, começa pensando na sua área. Acho que é sempre um bom começo. Ou então, se você tiver um país de preferência, porque eu não tinha, assim, tipo, ah, eu quero ir para tal país. Mas se você já tiver, por qualquer que seja o motivo, ah, porque você sempre quis morar lá, ou porque tem um namorado que mora lá, olha também bolsas naquele país. E eu acho que uma dica é você se manter aberta. Não é aplicar para uma coisa que você odeia ou que não tem nada a ver com você. Mas aplicar também para os pode ser, não só para os preferidos. Porque se os preferidos não derem certo, você tem um pode ser ali para poder decidir. E mesmo que você decida, ah, não, não quero pode ser, vou aplicar para o meu preferido de novo. Tudo bem, mas é bom você ter essas opções porque essas applications só acontecem uma vez por ano. Então, eu sempre acho que a pessoa deve fazer a decisão quando já existe a possibilidade. Não decide antes. Tipo assim, você nem sabe se você vai passar ou não, se vai conseguir ou não e já está excluindo. Eu acho que é o contrário. Aplica e aí, se você conseguir, você pensa se você quer ou não. E o que pode ser feito para adiantar os requisitos antes de aplicar no mestrado daqui a 1 ou 2 anos? Então, como eu falei de requisito que seja universal para todos os Erasmus, é só o fato de você ter um bacharelado. Então, não tem muito assim o que adiantar. Mas quando você for analisar o curso que você quer especificamente, aí você pode ter alguma ideia. Mas eu acho que não seria em termos de requisito, tipo de uma coisa obrigatória, e mais no sentido de algo que vai tornar o seu perfil mais competitivo. Porém, tem algumas coisas básicas, como por exemplo, assim, o inglês. Eu não recomendo que ninguém faça o exame de inglês antes, porque tem validade. E mesmo os que não têm validade, geralmente a instituição só aceita com um prazo de 2 anos. Então, você fazer um IELTS, um TOEFL muito antes, eu acho que é um tiro no pé. Porém, você se preparar em termos de ter um bom inglês de modo geral, aí sim é inteligente. Então, se você está na graduação ainda, não tem muita certeza, assim, de qual exatamente a universidade, o país, a bolsa de estudo, se preparar no inglês, no sentido de estudar e tal, não vai te trazer nenhuma desvantagem, porque qualquer que seja a sua escolha, você vai precisar do inglês. Então, é um caminho. O outro caminho é ter também experiências internacionais, porque eu acho que só vai te trazer vantagens em qualquer área. Então, ir pesquisando bolsa de estudos, até assim, gente, para vocês irem vendo o que que gosta, o que que não gosta, qual é o país que gostou mais, qual é a determinada área que gostou mais, se gosta mais de pesquisa ou se gosta mais de uma coisa prática. Então, acho que graduação também é muito para experimentar e ver o que que funciona para você. E o pessoal está perguntando também que você comentou sobre os dois tipos de visto, né, para o Reino Unido, e aí eles estão perguntando, estão pedindo para você falar um pouquinho de por que que você escolheu o de longa duração. Isso. Então, eu escolhi o de longa duração porque esse esquema que eu falei do Job Seeking Visa, ou seja, do visto que você pode tirar quando você termina o mestrado para você ficar mais no país, no caso do Reino Unido, só poderia tirar esse visto quem tinha o visto de longa duração.
Então, se eu fizesse o visto de curta duração só para os primeiros 6 meses, no final do mestrado, se eu quisesse aplicar para esse Job Seeking Visa, eu não ia poder. A outra coisa é que, como eu ia morar em 3 países diferentes, são vistos diferentes, e se tivesse algum problema com algum dos vistos que demorasse de sair, não sei, eu sempre ia ter o Reino Unido para poder voltar. E a outra coisa também é que a gente paga esse valor alto, que é os 12 mil reais, né? Foram US$ 2.000, então eu lembro que na conversão foram 12 mil reais. Só que eu tenho acesso ao sistema de saúde do Reino Unido como cidadão. Então, tudo que um cidadão britânico tem acesso, eu tenho acesso também. Então, eu achei isso importante, isso me deixou mais tranquila, porque eu pensei, não, se eu tiver algum problema sério de saúde, eu sempre posso ir para o Reino Unido e ter um tratamento lá. Muito mais fácil, muito mais perto do que ir para o Brasil. Então, foi mais para ter essa segurança em termos de saúde, em termos se desse alguma coisa errado com um dos vistos, eu teria para onde voltar. Se eu quisesse aplicar para o visto de trabalho depois, eu conseguiria. Claro que é uma escolha muito pessoal, porque é muito dinheiro, mas a outra brasileira do meu curso também aplicou para o de longa duração. Eu acho que praticamente todo mundo do meu mestrado que precisava de um visto para o Reino Unido optou por fazer o de longa duração. E no Brasil, a gente precisa enviar um pré-projeto para aplicar no mestrado. No programa do Erasmus. Não. Assim, o que você precisa aplicar varia de programa para programa, mas o Erasmus não é muito acadêmico. Então, a maioria dos programas vai te pedir currículo, carta de motivação, carta de recomendação. Então, na carta de motivação, você vai falar de forma informal, né, o que que você quer pesquisar e tal, mas não é um projeto com referência, essas coisas que nem a gente tem no Brasil, de modo algum. Uma coisa que eu esqueci de falar é que, por exemplo, no meu, Glasgow e Barcelona eram obrigatórios para todo mundo, mas a gente podia escolher para qual universidade a gente iria no terceiro semestre, ou no terceiro e no quarto, dentre as opções que eles ofereceram. E aí, quando você aplica, você já tem que indicar qual é a opção que você quer, e na carta de motivação você precisa justificar. Em outros Erasmus, todo Erasmus costuma ter uma coisa parecida. Tipo assim, diferentes caminhos que você pode seguir no último ano e você já indica o caminho que você quer no momento da application. Então, isso é um diferencial também. Você dá razões substanciais pelas quais você quer para aquele caminho. Por exemplo, eu quero ir para o instituto tal, porque eu quero fazer um estágio nessa área, porque eu já comecei a fazer uma pesquisa nisso quando eu estava na graduação, então eu quero desenvolver a pesquisa. Enfim, trazer uma justificativa que seja realmente pessoal. Se eu puder dar uma dica assim, em termos de carta de motivação, principalmente as pessoas que falam, minha carta está muito longa, eu não sei o que cortar. Mantém o que é sobre você, o que só você pode falar. Aquelas frases de efeito, aquelas coisas meio vazias que poderiam estar na carta de qualquer pessoa, exclui. Então, desculpa, eu saí um pouco da pergunta, mas eu achei que valia a pena falar sobre isso. Não, tá perfeito. E mais ou menos nessa linha também, quais foram as principais diferenças de mestrado no Brasil e no exterior para você? Bom, primeiro o ritmo, porque o mestrado que eu fiz na UFBA foram 4 matérias, cada matéria tinha uma aula por semana e eu tive a dissertação. Então, o que que eu achei? A dissertação do Brasil, eu levei anos para escrever, minha dissertação teve 212 páginas, eu publiquei como um livro depois e tal, então foi uma coisa muito séria, passou por muito feedback do orientador, na qualificação, então levou muito tempo e foi muito complexa, muito grande. Aqui as dissertações são pequenas. Eu escrevi duas, né? Então a dissertação de Barcelona teve 35 páginas e a dissertação da Estônia teve menos de 50. Então, e assim, nas duas meu orientador nem leu. Tipo assim, eu tive uma reunião com o orientador para me dar umas instruções gerais e foi isso. Então, a dissertação é menos séria, vamos dizer assim. Não, séria não é a palavra certa, mas é menor, é uma coisa mais reduzida, é mais numa pegada de artigo. Porém, em relação às aulas, é o contrário. No Brasil, eu tive poucas aulas e eu não tinha que me preparar tanto para as aulas. Geralmente, eu tinha que ler 1 ou 2 artigos no máximo. E aqui, como eu falei, Glasgow era 100 páginas por aula, muita preparação. Muita discussão. Tipo assim, você era esperado para realmente chegar na aula sabendo o assunto e debater com os colegas. E, inclusive, se fosse uma aula, assim, sei lá, depois de um feriado que ninguém leu, era uma coisa meio estranha, porque ninguém falava nada e o professor não queria, tipo assim, não ia ficar lá, botando slide, falando, porque não é maternal. Tipo assim, é todo mundo adulto, você tem que contribuir.
Então, acho que essas foram as principais diferenças, o ritmo. Tanto que quando eu fiz o mestrado no Brasil, eu trabalhei o tempo todo, porque no Brasil eu não tinha bolsa, então eu tinha que trabalhar. Eu trabalhava 8 horas por dia ou mais e fazia o mestrado ao mesmo tempo. Aqui, como eu falei, eu só comecei a trabalhar no meio do terceiro semestre. Eu jamais teria conseguido fazer os 2 anos de mestrado desde o começo trabalhando. Acho que ia ser muito puxado e eu não ia conseguir fazer nenhuma das duas coisas direito. E como que é na prática essa formação entre as instituições? Você sentiu alguma continuidade ou elas têm focos diferentes que se complementam? Eu acho que elas têm focos diferentes que se complementam. No caso do meu curso específico, no primeiro semestre, a gente teve uma matéria que era só para a nossa turma. Porque o que que acontece, gente? Na maioria das universidades, você vai pegar matérias que tem você e os seus colegas, mas tem gente de outros cursos também. Que é muito legal, porque você vai conhecendo pessoas diferentes, são perspectivas diferentes e tal. Mas no primeiro semestre, teve uma matéria que era só a gente, e o professor falou que era justamente para dar coesão a todo o programa. Mas eu acho que são coisas diferentes que se complementam, porque em Glasgow foi mais direito internacional, em Barcelona foi mais relações internacionais, segurança internacional, e aí na Estônia eu voltei para direito internacional de novo, com um foco em direitos humanos. Mas, por exemplo, quem foi para a Alemanha estudou mais sobre sustentabilidade, economia. Então, não, eu não vejo tanta continuidade, não. Eu vejo uma perspectiva mais complementar mesmo. Ótimo, vou fazer um pouco de pergunta aqui também, tem bastante ainda para Nadine respirar um pouco. É, sobre a sua experiência, Mari, qual foi o melhor país que você estudou nesse período? Teve gente aqui no chat falando que foi bem interessante ouvir um pouco da Estônia e saber, porque é um país bem avançado. Como que foi? O que que você achou? Então, acho que eu falei um pouco disso na apresentação, que em termos de estudo, de coisa acadêmica mesmo, Glasgow foi o que me surpreendeu mais, porque eu achei muito rigor acadêmico, todo mundo muito preparado, todo mundo levando muito a sério. Para os exames, a gente estudava assim, virava à noite, era aquela coisa, tipo, meu Deus, e todo mundo naquele desespero. Então, foi muito levado a sério e eu aprendi bastante. Mas em termos de cidade, eu não gostei muito de Glasgow. Eu preferi muito mais Barcelona, pelos motivos que eu falei, mais parecido com o Brasil, muita opção de coisa para fazer, facilidade de viajar, as pessoas são alegres, são receptivas. Na Escócia são bem receptivas também, mas é diferente. Só que ao mesmo tempo, em Barcelona, que era onde eu achava a cidade maravilhosa, eu não me via morando lá a longo prazo, porque eu achava que profissionalmente não tinha nada para mim. E também, para ser sincera, esse ritmo de vida muito intenso, muito extravagante. Porque assim, em Barcelona, acho que eu saía quase todos os dias. Porque lá tem festa de segunda a segunda. E como Glasgow era uma cidade mais morta, e eu sabia que aí na Estônia ia ser mais morto também, falei, não, agora é o momento de aproveitar. Então, acho que isso também é parte da sua jornada Erasmus, é você ver qual é o forte de cada lugar e como é que você vai equilibrar tudo isso. E eu acho que isso foi um perfil da minha cohorte de modo geral. Em Glasgow, estava todo mundo se matando de estudar. Em Barcelona, meio que todo mundo relaxou e fez outras coisas. E aí, depois, no terceiro semestre, já estava todo mundo meio que pensando no que ia fazer depois, nos estágios, enfim. E em relação à Estônia, foi bastante interessante, porque eu acho que eu não teria ido lá se não fosse pelo mestrado. Eles são muito fortes nessa parte de tecnologia. E quando nessa interface entre direito e tecnologia, tipo assim, direito cibernético, essas coisas assim, eles são bem fortes, tem muitas conferências lá, muitas startups são de lá. A Wise, por exemplo, é de lá, e tem muito brasileiro lá que trabalha na Wise. Então é diferente para ver esse outro lado também e curtir mais essa vibe de esportes de inverno, ver como é um país frio. Porém, de fato, eu acho que o frio contribui para o comportamento das pessoas. Isso não é tipo, um estereótipo, um mito. Isso é verdade. Tipo, eu acho de fato que nesses lugares mais frios as pessoas são bem mais fechadas e você consegue sentir essa diferença. Por exemplo, teve uma vez que eu tava no ônibus, voltando da aula, conversando com a minha amiga, e a gente não tava falando alto, a gente tava conversando normal. E aí uma mulher no ônibus fez tipo assim, shh, porque, tipo assim, eles não querem nem que conversem, ou às vezes não quer que alguém sente do lado no ônibus. Então tem essas diferenças culturais, mas não foi nada que me chocou, que me deixou pra baixo, nem nada. Inclusive, na Escócia, eu tive uma experiência que me surpreendeu positivamente, porque foi bem no começo. Na Escócia chove bastante, e eu lembro que nesse dia meu celular descarregou, eu precisava voltar pra casa. Tinha um ônibus que eu sabia que passava pelo meu bairro, mas eu nunca tinha pegado aquele ônibus, eu não sabia exatamente onde descer.
E aí eu entrei no ônibus e eu só perguntei pro motorista, eu falei, ah, passa pelo bairro tal? Ele falou, passa. E aí eu fiquei no ônibus, tipo assim, tentando olhar pra ver se eu reconhecia onde é que eu tava, pra ver onde é que eu ia descer. Só que com a chuva, a janela tava muito embaçada, eu não conseguia ver direito. Do nada, o motorista parou o ônibus. E aí ele veio andando até mim, e aí ele falou: Você perguntou se passava no bairro tal, eu já tô no último ponto do bairro tal e você ainda não desceu. Gente, eu fiquei muito surpresa que ele prestou atenção, porque eu nem tinha pedido pra ele me falar nem nada disso. Aí eu super agradeci, desci do ônibus, só que aí vem o segundo problema. Ok, desci, mas eu não sabia nem onde é que eu tava, meu celular tava sem bateria. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou chegar em casa? Aí eu vi uma moça entrando no carro, aí eu pedi pra usar o celular dela pra colocar no Google Maps onde era a minha casa, pra eu ver pra onde é que eu tinha que andar. Aí ela falou: Ah, mas tá chovendo, você não quer uma carona? Gente, a mulher me colocou no carro dela e me levou até em casa. Tipo assim, eu sou de Salvador, não sei onde é que vocês moram no Brasil, mas isso jamais teria acontecido em Salvador. E eu jamais teria colocado uma pessoa estranha no meu carro. Mas enfim, foi uma coisa que aconteceu comigo em Glasgow e eu me senti. Olha que isso tem 2 anos, isso foi em setembro de 2022. Mas foi uma coisa que me marcou realmente, porque eu me senti muito assim, muito bem acolhida, muito bem recebida, sabe? Quando você tá longe de casa, dos seus amigos, da sua família, eu acho que cada pequeno gesto como esse faz muita diferença. Perfeito, muito legal essas diferenças culturais, né? E também Sim, poder experienciar isso em cada país diferente, você vai. sim. Uma outra pergunta mais voltada assim para o processo de application. Perguntaram se é indicado entrar em contato com os professores antes. Olha, no caso do meu, eu não entrei e eu acho que isso não ajudaria muito. Assim, eu nem sei se o professor iria responder alguma coisa. Talvez, se for outro Erasmus, que seja mais voltado para uma pesquisa específica, não sei. Mas, assim, eu acho que não. Porque tem toda uma comissão de pessoas que leem a application e tal. O que eu acho que vale a pena você fazer é, como eu falei, você lê bastante o site. Então, se tem um professor que pesquisa na sua área, talvez você citar artigos desse professor, ou se você sabe que vai ter um curso com ele, você pode perguntar, assim, quais são os highlights daquele curso, aí você pode falar na carta de motivação, nesse sentido, sim. Porém, tem essas duas ressalvas. Tem uma grande chance da pessoa não te responder, ou porque não tem tempo, ou porque não quer interferir com o processo de application. E segundo é que, assim, o que pode te ajudar é essa pessoa te dar informações sobre o que que rola ali naquele curso que você pode botar na sua carta. Agora, eu não acho que vai acontecer de você, assim, falar com o professor e o professor intervir por você, sabe? Tipo, ah, eu vamos selecionar essa pessoa que já me contactou no e-mail. Eu sei que isso acontece em algumas instituições, tipo doutorado e tal, mas em termos de Erasmus, não. Perfeito. Vou juntar duas perguntas aqui. Uma delas é: se eu não sou da área acadêmica, eu tenho menos chance? Eu acho que você já falou um pouco sobre isso, né? Que os mestrados lá não Uhum. são muito acadêmicos, mas se Sim. tiver alguma coisa a adicionar. E outra pergunta é: precisa ser formado em uma universidade conhecida no Brasil para conseguir bolsa? O que que você acha? Em relação ao acadêmico, é não. Basta você ter o seu bacharelado ou estar no ano de se formar, mas não tem essa diferenciação. Tanto que você pode se destacar de outras formas, sendo participado de voluntariado, de iniciativas, tendo feito cursos que não necessariamente são muito acadêmicos. Então, não. Basta você demonstrar que você é uma pessoa proativa, que você é uma pessoa engajada de modo geral, não necessariamente com a parte acadêmica. Em termos de universidade conhecida, olha. Eu não sei exatamente como é que eles levam isso em consideração. Eles vão olhar, claro, as suas notas. Pode ser que eles olhem, o ranking da universidade no país. Mas eu acho que é a questão do mosaico, é a questão do conjunto. Mesmo que você tenha se formado numa universidade que não é tão conhecida, se você fez bastante coisa, se você fez estágio, se você tem publicação, se você participou de voluntariados, você vai ter um perfil competitivo. Não é só a universidade per si. Eu acho que instituições como Oxford e Cambridge, sim, a universidade onde você estudou conta muito. Eles olham essas coisas de ranking, tal, tal, tal. Mas pro Erasmus, de modo geral, eu acho que é mais o cenário geral e não aonde você estudou e pronto, sabe? Eu vou voltar um pouquinho agora também, porque são muitas perguntas, o pessoal está bastante interessado. Ter bolsas de estudos internacionais é um grande diferencial? Eu acho que o grande diferencial é você ter a experiência internacional. Claro que se você colocar que foi com bolsa, valoriza ainda mais. Mas o mais importante é você ter ido. Se você foi pagando, muito bom também, você não vai estar atrás de quem fez bolsa. Acho que bolsa é a cereja do bolo.
Tipo assim, o mais importante é você conseguir chegar lá. Se você conseguiu chegar lá meios próprios, nem precisou de bolsa, muito bom também. Então, acho que é isso. O mais importante é você ter ido e não necessariamente ter sido através de bolsa. Tanto que muitas vezes as pessoas que chegam pra mim e falam, ai, eu não tô conseguindo bolsa nenhuma, o que que eu faço e tal? Eu falo, estuda a possibilidade de escolher um negócio que seja realmente bom e vai pagando. Porque isso, tipo assim, vai te ajudar a conseguir bolsa para os próximos. E aí, só uma última pergunta para a gente fechar. Quais redes e perfis principais para achar essas informações extras de outros programas fora do catálogo que você mostrou? Então, eu sempre recomendo partir o intercâmbio. Eles têm LinkedIn, Instagram, site, mas eu prefiro o site. Eu acho que dá para você ver tudo, porque lá tem um buscador de bolsa de estudos que você pode filtrar por país e por categoria. Então, se é estágio, se é curso de curta duração, se é pós-doutorado, então partiu intercâmbio. E como eu falei, no LinkedIn do My European Journey, eu reposto, que é no LinkedIn, né? Eu só fico repostando lá a oportunidade. Então são dois pontos para você começar. E aí, depois que você já tiver uma área de interesse, instituições específicas em vista, então você segue aquelas instituições e pessoas daquela área, e essas informações vão vir de forma natural. Mas a começo, o Partiu Intercâmbio e o LinkedIn do My European Journey. Perfeito. Bom, a gente chegou ao final da mentoria. Eu queria agradecer imensamente a Mariana pela sua apresentação incrível e por compartilhar essa Imagina. experiência com a gente. Eu tenho certeza que todo mundo aqui se inspirou demais e estão motivados para seguir em frente. Agradeço também cada um de vocês pela participação ativa e pelas perguntas tão relevantes, gente. E se tiverem algumas perguntas que não foram respondidas, porque foram realmente muitas, como a Mari falou, vocês podem ver lá as redes sociais dela, tudo direitinho. E sintam-se à vontade para entrar em contato com a gente também, caso tenha alguma dúvida sobre a SFIB. E é isso, muito obrigada. Não se esqueçam de deixar o feedback no chat, isso é muito importante para a gente melhorar cada vez mais. E obrigada mais uma vez, Mari, foi realmente muito legal. Imagina, eu que agradeço. Eu tenho como ver as mensagens que estão no chat, porque eu não consegui nem ler que eu estava no meio da apresentação, mas eu queria ler depois. Eu não sei se fica. Eu acho, não sei, deixa a Annalise vai falar. Então, no chat, sim. Eu não sei. A gente terminando aqui, você consegue dar uma olhadinha. Eu salvei aqui também, Sei, então sei. posso te mandar depois. Realmente a Aham. gente recebeu muita pergunta, muita pergunta. Então, muito obrigada a todo mundo que participou. Mandou pergunta para Mari também. E novamente, reforçando os perfis dela. Vocês podem entrar em contato com ela, dar uma olhadinha no perfil. Tem muita informação já também no perfil dela, então dei uma explorada, é um material bem legal. E só também deixar um agradecimento pessoal para Mari. Foi uma honra ter você aqui com a gente hoje, fazendo parte desse projeto da SFIB. Ah, eu E, que agradeço. e para responder a pergunta da Melissa, no final de todo esse ciclo, a gente vai disponibilizar a gravação numa playlist. Então, só fica ligada, vai por e-mail, para quem está no chat também do WhatsApp. Então é isso. Muito obrigada novamente, Mari, e fiquem de olho nas